Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 201. Ele não sabe o que é bom para ele. Olhando na direção da partida de Tadashi, Omura conteve a vontade de xingar. A recusa de Tadashi também extinguira sua última esperança. Ele odiava não ser capaz de assumir a posição de Hokage sozinho, caso contrário, não se importaria em se tornar um fantoche. Quando os holofotes se apagam, os amigos também se apagam. Ele enxerga através deles, comentou Hiruzen, recuperando rapidamente a compostura. Embora o resultado tenha sido decepcionante, não foi totalmente inesperado. Tadashi era o chefe do clã havia mais de 10 anos, ninguém poderia chamá-lo de tolo. Esta era apenas sua última tentativa desesperada. Eu simplesmente não consigo entender como Fugaku Uchiha conseguiu usar genjutsu bem debaixo do seu nariz, murmurou Omura, com a voz cheia de descrença. Por toda a lógica, um genjutsu não deveria passar despercebido por alguém com a habilidade de Hiruzen, nível Kage. Já pensei nisso, disse Hiruzen, sombriamente. Só há uma possibilidade. O Sharingan dele evoluiu. Não foi a arrogância que levou Sarutobi a duvidar da habilidade de Fugaku, mas sim a confiança em seu próprio domínio do genjutsu. Mesmo um portador dos três Tomoe Sharingan teria dificuldade em pegá-lo desprevenido. Ele havia lutado inúmeras vezes com Kagami Uchiha, que possuía habilidades excepcionais em genjutsu. Manjeki! Omura ofegou, o queixo caído em choque. Ele ainda se lembrava vividamente da visão aterrorizante de Madara Uchiha empunhando Susanoo. Esse era o poder do Manjeki. Não havia comparação entre o três Tomoe Sharingan e o Manjeki Sharingan. Eles existiam em reinos completamente diferentes. Bem, provavelmente é resultado da morte do tio dele, especulou Hiruzen. Ele entendia os Uchiha melhor do que Omura jamais poderia. Não é de se admirar. Omura ficou em silêncio. Como era um genjutsu realizado pelo Manjeki Sharingan, ele conseguia entender. Tsunade agora está sendo auxiliada por Kavakazi e está ligada aos Uchiha. Receio que não possamos virar o jogo. Hiruzen esfregou a testa levemente inchada, incapaz de pensar em uma solução. Existe algum candidato adequado? E o Jiraiya? De repente, Omura olhou para Hiruzen como se ele estivesse possuído. Esta foi sua última gota d'água. Ele não tinha a força de Hiruzen, e a força de seus clãs era ainda mais distante. Omura não conseguia imaginar a situação difícil que enfrentaria se Hiruzen renunciasse. Não há notícias, então como podemos contar com ele? Dos três, ele é o menos indicado para ser Hokage. Além disso, é difícil dizer se ele estaria disposto. Hiruzen conhecia bem seu discípulo. A pessoa mais indicada para se tornar Hokage era, na verdade, Orochimaru. No entanto, o relacionamento deles jamais poderia voltar ao normal, e Orochimaru jamais ficaria do lado dele. Então o que fazemos? Ficamos aqui sentados esperando a morte? Omura era como uma formiga em uma panela quente, andando de um lado para o outro em pânico, mas incapaz de fazer qualquer coisa. Não havia mais sentido em agir como uma conselheira sênior de Konoha. É tarde demais. Estamos ficando sem tempo. Hiruzen suspirou como se estivesse se resignando ao destino. Pegou a xícara de chá agora fria à sua frente e a bebeu de um só gole. A sala ficou em silêncio, os únicos sons eram a respiração constante dos dois homens. Tadashi Iga voltou para casa, onde Yashi e Ezashi o esperavam na sala de estar. Estou em casa. Vocês vão descansar, disse Tadashi, sorrindo para os dois filhos. Pai, o que ele mandou você fazer? Yashi, mais corajoso que o irmão, falou. Ezashi, por outro lado, jamais ousaria fazer tal pergunta. Ao ouvir a pergunta do irmão, olhou para o pai com uma expressão curiosa. Não é nada. Vai dormir. Ainda temos que treinar amanhã. Tadashi não pretendia contar a ninguém o que havia acontecido e decidiu fingir que nada havia acontecido. A ideia de Hiruzen havia exposto profundamente as deficiências do clã, algo que ele nunca havia considerado antes. O clã Iga não tinha força real e só podia ser manipulado. Se o clã tivesse ao menos um mestre que Hiruzen realmente temesse, ele provavelmente não teria ousado impor a ideia de fazer de Tadashi um fantoche. No caminho de volta, uma profunda sensação de impotência, e até mesmo de vergonha, pairou sobre Tadashi, deixando-o inquieto por um longo tempo. Tudo bem, disse Yashi, entendendo a relutância do pai em responder. Ele conduziu o irmão mais novo em direção ao quarto. Enquanto Tadashi observava as costas de seus dois filhos, seus olhos revelavam um traço de culpa. Ezashi, a culpa é do pai. Mas as regras do clã são difíceis de desafiar. Manter o selo do pássaro engaiolado servia a Konoha e, até certo ponto, garantia a segurança dos membros do clã. No entanto, isso havia cortado as raízes do clã. Suspirar. Tadashi suspirou, sentado sozinho na sala de estar, sem conseguir dormir. O efeito borboleta Kavakazi começou a causar uma reação em cadeia em Konoha. Algumas coisas deram errado de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Mais um dia se passou. De manhã cedo, Kavakazi, meio acordado, estendeu a mão para o lado, apenas para encontrá-la vazia. Ele arregalou os olhos, sorriu e balançou a cabeça. Tsunade tinha ido para casa na noite anterior. Afinal, ele tinha trabalhado duro todos os dias e seus rins não aguentavam mais. Kugi. Kavakazi sentou-se, espreguiçou-se e bocejou. Dormira profundamente naquela noite. Depois de se vestir e lavar-se, dirigiu-se à sala de jantar. Ele chegou bem na hora do café da manhã. Sakumo e os outros já estavam sentados e prontos para comer. Bom dia, Kavakazi cumprimentou a todos.
Bom dia, sensei, responderam as 4 crianças obedientemente, recebendo um aceno satisfeito de Kawakaze. Você chegou bem cedo hoje, comentou Sakumo sarcasticamente, acabando imediatamente com o clima. Coma sua comida, interrompeu Nayuki, vendo que Sakumo estava prestes a continuar. Ela enfiou um pãozinho na boca dele, silenciando-o efetivamente. Esses 2 irmãos deviam ter tido alguma briga em vidas passadas. Nayuki nunca tinha visto ninguém discutir com tanta frequência. Você também não diz nada. Venha comer, disse ela, redirecionando sua atenção para Kawakaze. Certo, cunhada. Kawakaze correu até seu assento e sentou-se. Felizmente, a intervenção de Nayuki manteve o café da manhã tranquilo e nenhum outro problema surgiu. Vocês treinem bem em casa, disse Kawakaze enquanto limpava a boca, instruindo as 4 crianças. Entendido, sensei, eles responderam mal levantando os olhos dos pratos. As crianças já estavam acostumadas com isso e nem levantavam a cabeça. Kawakaze dizia isso a elas com tanta frequência que parecia que ele passava menos tempo instruindo-as do que Sakumo. Kakashi, vou te trazer algo divertido quando seu tio voltar, disse Kawakaze, correndo até Nayuki e dando um beijo no rostinho de Kakashi. Ei, ok. Kakashi respondeu com uma voz de bebê, retribuindo o gesto com um beijo no rosto de Kawakaze. Vou sair, disse Kawakaze, finalmente se dirigindo a Sakumo e Nayuki. Bem, volte cedo, disse Sakumo com uma pitada de preocupação. Eu sei que você não fala sério, Kawakaze provocou antes de sair correndo, feliz pela chance de esticar as pernas. Sakumo sorriu desamparadamente para Nayuki. Quem não ficaria irritado com tais palhaçadas? Vocês 2. Nayuki murmurou balançando a cabeça enquanto se levantava e carregava Kakashi nos braços. Ela esperava que Kakashi se desse bem com o filho de Kawakaze no futuro. Caso contrário, se o mais velho e o mais novo fizessem o mesmo, ela e Tsunade poderiam muito bem ser levadas para o túmulo. Kawakaze saiu de casa e foi direto para o território do clã Sarutobi. Hoje ele estava determinado a confrontar Hiruzen. Capítulo 202. Nós, pessoas comuns, estamos muito felizes hoje. Cantarolando uma música que ninguém mais conseguia entender, Kawakaze caminhou calmamente até o território do clã Sarutobi. Naquele momento, Hiruzen Sarutobi não tinha nem ânimo nem disposição para trabalhar. Parecia estar esperando alguém em casa. Quem é você? Em pouco tempo, Kawakaze foi parado por vários ninjas do clã Sarutobi. Suas expressões eram inquietantes e seu tom era carregado de arrogância, claramente fingindo desconhecer quem ele era. Kawakaze, ataque, estou aqui para ver o Lord Hokage, respondeu Kawakaze calmamente. Por favor, vá e anuncie minha chegada. Ele não se deixou abalar pela atitude deles. Eram apenas meros servos, indignos de sua frustração. Kawakaze até conseguiu dar um sorriso educado. Hoje em dia, praticamente todo mundo vem ver o Lord Hokage, zombou um dos ninjas. Onde ele encontra tempo? Sinto muito, mas hoje o Lord Hokage não está se sentindo bem e não está recebendo visitas, disse o líder em tom de zombaria. O grupo trocou risadas presunçosas, usando a desculpa para dispensar Kawakaze. Sabiam exatamente quem ele era e o que havia feito, mas não tinham intenção de demonstrar respeito. Sério? Respondeu Kawakaze, ainda calmo. O desdém deles não o perturbou, mas isso não significava que ele estivesse disposto a tolerar ser intimidado. Seus olhos se estreitaram e uma poderosa intenção assassina tomou conta do grupo. Eu disse para você anunciar minha chegada como um favor ao Hokage, e você realmente acha que é alguém? Os ninjas do clã Sarutobi congelaram, um arrepio percorrendo suas espinhas. O que você quer? Gaguejou o líder com a voz trêmula. Este é o território do clã Sarutobi. Vou te dar uma chance. Depressa, disse Kawakaze, dando um passo à frente. Sua aura imponente fez o grupo recuar de medo. Espere só, murmurou o líder antes de se virar e correr, sua arrogância anterior evaporando. Enquanto fugiam, os ninjas se lembraram da reputação aterrorizante de Kawakaze e perceberam que suas costas estavam encharcadas de suor frio. O que é isso? Kawakaze murmurou, observando as costas dos ninjas de Sarutobi se afastando, com um sorriso de escárnio no canto da boca. Se não fosse por seu desejo de não fazer disso um grande problema, quem no clã Sarutobi poderia detê-lo? Não demorou muito para que o mesmo ninja retornasse, com uma expressão que revelava relutância. O senhor Hokage solicita sua presença, ele disse rigidamente. Era óbvio que ele não estava satisfeito em entregar a mensagem. Quando foi se apresentar mais cedo, provavelmente tentou criar problemas, mas Hiruzen simplesmente respondeu, por favor, entrem com um tom calmo e distante. Que legal, disse Kawakaze casualmente enquanto caminhava. Embora nunca tivesse visitado a casa de Hiruzen antes, ele claramente conhecia o caminho. Quando eles se aproximaram, o ninja correu na frente de Kawakaze para bater na porta. A porta está destrancada. Entre, disse a voz de Hiruzen lá de dentro. Então eu entro. Kawakaze empurrou a porta e entrou. Ele encontrou Hiruzen sentado sozinho na sala de estar, com o rosto abatido, como se tivesse envelhecido vários anos da noite para o dia. O ninja Sarutobi saiu rapidamente, tendo cumprido seu dever. Você finalmente chegou. Vamos sentar e conversar, disse Hiruzen, gesticulando para que Kawakaze se sentasse à sua frente, com a expressão inexpressiva. Senhor Hokage, acho que Tsunade pode tomar o seu lugar. O que você acha? Disse Kawakaze sem rodeios, sentando-se sem hesitar. Hiruzen claramente estava esperando por ele, então a educação pareceu desnecessária. Haha, isso é bem direto. Tsunade tem sorte de ter você ao lado dela, respondeu Hiruzen com uma risada suave, sem perder a compostura. Não há nada a esconder, e você sabe disso, não é? Kawakaze pegou uma xícara da mesa e se serviu de um pouco de chá. Então Kawakaze olhou para Hiruzen. Tsunade é boa, com um coração mole sob a sua aparência dura. Contanto que ela não arrisque, ela será uma boa Hokage. Hiruzen, a fim de uma piada, falou em tom leve. Para quem não entendesse o contexto, poderia parecer dois velhos amigos rindo juntos.
Ela vai, respondeu Kawakaze com um tom cheio de certeza. Na história original, Tsunade assumiu o cargo de Hokage durante um período de turbulência interna e externa, guiando a vila para fora da crise. Só por isso, ela merecia ser chamada de excelente Hokage. Estou curioso. Quando você começou a pensar em ajudar Tsunade a assumir o cargo de Hokage? Você não tem nenhuma ideia própria sobre se tornar Hokage? Hiruzen acendeu o cachimbo e deu uma longa tragada. Os dois homens não discutiram, mas sim iniciaram uma conversa informal. Não fui feito para isso, respondeu Kawakaze. Quanto a ajudar Tsunade, acho que foi provavelmente desde o momento em que a conheci. Ele sabia que não conseguiria lidar com as limitações do cargo. Só de imaginar a montanha de papelada sua cabeça girava. Tsunade, ao que parecia, precisaria de uma secretária confiável, ou não teria tempo nem para ter filhos. Eu não esperava que fosse tão cedo, disse Hiruzen, parecendo surpreso enquanto exalava uma nuvem de fumaça. Na verdade, no começo, Tsunade não tinha confiança em si mesma, disse Kawakaze incisivamente. Foi você quem decepcionou todo mundo. Hiruzen não negou. Sim, eu decepcionei todo mundo. Depois de tantos anos como Hokage, nem me lembro mais como eu era no começo. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, perdido em pensamentos. No início, ele se dedicara a servir a aldeia. Quando começara a viver como a pessoa que um dia desprezara? Kawakaze olhou para ele, sentindo uma pontada de tristeza. Hiruzen, sem dúvida, havia se dedicado de corpo e alma a Konogakakure. No entanto, à medida que seus desejos egoístas cresciam, ele deixou de ser o homem que um dia fora. Sinto muito por ter feito você rir, disse Hiruzen após um longo silêncio, levantando a mão para afastar o sorriso fraco e desagradável que persistia no canto de sua boca. Você já pensou em me matar? Ele perguntou calmamente, olhando diretamente para Kawakaze. Acredite ou não, não respondeu Kawakaze. Você já deveria ter descoberto, principalmente depois do que aconteceu em Komogakure. Ele falou a verdade. Embora não tivesse respeito por Hiruzen, também não o odiava. O simples fato era que Hiruzen não era mais adequado para ser Hokage. Sim, qualquer trunfo também é inútil agora, disse Hiruzen, assentindo sem fingir ignorância. Nessa situação, não havia necessidade de provas. Kawakaze só precisava espalhar a notícia, e o escândalo de Hiruzen tentando assassinar um herói da aldeia consumiria Konoha. Uma reputação manchada precisa de pouco para se deteriorar ainda mais, as pessoas sempre acreditarão nela. Você deveria abdicar voluntariamente e pagar o dinheiro que deve, disse Kawakaze, sem rodeios. Eu cuido do resto. Ele expôs os termos que havia preparado. Se Tsunade aceitaria oficialmente a nomeação ou não, isso pouco importava. O que você vai fazer com a gente? Hiruzen perguntou sem muita emoção. Você pode ficar com a polícia. Ficar longe da vila não lhe fará mal algum. As palavras anteriores de Kawakaze para Fugaku agora se tornaram realidade. Haha, na verdade não é um mau negócio, disse Hiruzen, servindo-se de uma xícara de chá e tomando um gole lento. Obrigado. Então já vou indo, disse Kawakaze, levantando-se para ir embora. A calma aceitação de Hiruzen o surpreendeu, mas pensando bem, fazia sentido. Ainda há uma maneira de reverter isso? Perguntou Hiruzen, observando a figura de Kawakaze se afastando. Não. Sem hesitar, Kawakaze foi embora. Logo desapareceu da vista de Hiruzen ao sair da casa. Omura, essa é a única explicação que posso lhe dar, Hiruzen murmurou para si mesmo, com um tom resignado. Capítulo 203. Kawakaze sentiu um alívio ao deixar o território do clã Sarutobi. A questão estava resolvida, e agora restava apenas a abdicação de Hiruzen. Quanto a uma nomeação formal não era necessária, a reputação de Tsunade por si só era suficiente. Com a aprovação do Dain, sua posição como Hokage estaria garantida. Chegando à rua, Kawakaze comprou um belo brinquedo para Kakashi. Também pegou alguns lanches para seus discípulos antes de seguir diretamente para sua residência com a técnica do deus voador do trovão. No dojo, Sakumo estava instruindo 3 crianças em combate prático, enquanto Minato praticava sozinho, com o Rasengan em sua mão parecendo maior do que antes. Cunhada, Kawakaze cumprimentou Nayuki enquanto chutava Onimaru e seu filhote, que estavam farejando comida. E os 2 cachorros gritaram em protesto, mas logo seguiram em frente, sabendo que conseguiriam o que queriam depois da refeição. A discussão correu bem? Nayuki perguntou, ciente da missão de Kawakaze. Correu tudo bem, respondeu Kawakaze. Ele então pegou Kakashi, que estava caído no chão. Kakashi, olha o brinquedo que seu tio comprou para você. Que bom, disse Nayuki, observando os 2 com um sorriso. A personalidade de Kawakaze parecia naturalmente atraente para as crianças. Os 2 cães circulavam em volta de Kawakaze. Eles estão realmente com fome, ele observou casualmente, colocando Kakashi nas costas do Ninken branco, que tinha mais de 1 ano e conseguia carregar o menino facilmente. Haha, Kakashi riu, suas pequenas mãos agarrando firmemente o pelo do pescoço do machim. Kawakaze pegou 2 espetos de almôndegas, entregando um para Onimaru e outro para seu filhote, garantindo que fosse justo. Vão brincar, disse ele, dando um tapinha na cabeça deles. Onimaru e seu cachorrinho saíram correndo felizes. Enquanto isso, Kakashi permanecia sentado firmemente nas costas do Ninken, claramente se divertindo. Venham comer, praticaremos mais tarde, gritou Kawakaze, sentando-se e fazendo todos pararem no meio do caminho. Sakumo e Minato foram os primeiros a chegar, seguidos pelos 3 filhos de Ami. Felizmente, Kawakaze havia comprado comida suficiente, caso contrário, não haveria comida para todos. Sensei, é verdade que a esposa do sensei vai se tornar Hokage em breve? Conan perguntou, usando sua fofura a seu favor antes que Kawakaze pudesse engolir a almôndega em sua boca. Quem te disse isso? Perguntou Kawakaze, surpreso. Ele tinha certeza de que nunca havia mencionado tal coisa na frente de seus discípulos. Meu tio disse que deveríamos praticar bastante e não decepcioná-la. Ele estava rindo alegremente, dizendo que você é capaz, explicou Conan, dançando enquanto repetia as palavras de Sakumo. Cough, cough.
Sakumo tossiu sem jeito, tentando disfarçar o constrangimento. Ele não era do tipo que se empolgava só porque alguém da família poderia se tornar Hokage. Vamos lá, não seja teimoso, provocou Nayuki, rindo baixinho enquanto dava um tapinha na lateral do Sakumo. Qual o problema em elogiar seu irmão mais novo? Seu tio enxerga mal, disse Kawakaze, bagunçando o cabelo de Conan. O sensei sempre foi incrível, ok? Você não sabe o seu lugar? Disparou Sakumo, naturalmente insatisfeito com a provocação. Seu olhar furioso deixou claro que uma batalha indizível estava prestes a começar. Vou encontrar minha dama. Tchau, disse Kawakaze, aproveitando a oportunidade para fugir. Com uma rápida técnica do deus voador do trovão, ele desapareceu de vista. Quando ele reapareceu, ele já estava dentro do laboratório de pesquisa do hospital, onde Tsunade e Orochimaru estavam ocupados trabalhando. Estou aqui, disse Kawakaze, abrindo a porta do laboratório. Nem Tsunade nem Orochimaru lhe deram atenção. A julgar pela sua aparência, presumo que você tenha resolvido as coisas, comentou Orochimaru antes mesmo de Tsunade olhar para cima. Seu foco ainda na placa de Petra à sua frente. Bem, ele concordou, respondeu Kawakaze, embora esperasse compartilhar sua alegria com Tsunade. Ao vê-la preocupada, percebeu que não era o momento certo. Ele caminhou até Tsunade e deu um tapinha gentil em seu ombro. Se você cometeu um erro, precisa se redimir. Ainda bem que ele caiu em si e decidiu deixar para lá. Tsunade parou por um instante, soltando um longo e melancólico suspiro, mas não disse nada. Bem, o que está feito, então não se preocupe mais com isso, disse Orochimaru, com um tom mais aberto enquanto tentava consolá-la. Com o apoio de Kawakaze e Orochimaru, Tsunade lentamente começou a se recompor. Na manhã seguinte, Hiruzen estava em casa, em frente ao espelho, ajustando suas novas vestes de Hokage. Hiruzen, por que você não deixa outra pessoa subir no palco no seu lugar? Perguntou Omura, com a voz fraca, os olhos fundos refletindo o cansaço. Ele sabia que nada de bom aconteceria se Hiruzen subisse ao palco naquele dia. Não precisa. Eu cometi meus próprios erros, e não há razão para fazer outra pessoa sofrer por eles. Hiruzen colocou seu chapéu de Hokage e se virou, dando um tapinha firme no ombro de seu velho camarada. Omura, me desculpe. Não precisa dizer isso entre nós, respondeu Omura, forçando um sorriso enquanto aceitava a situação. Era só a força policial. Ele aguentava até ali. Você não precisa ir. Estou indo, disse Hiruzen antes de sair sozinho, em direção ao centro da vila, onde um palco de confissões havia sido construído sob suas ordens. Ele caminhava lentamente, refletindo sobre o passado a cada passo. Ao se aproximar do centro da vila, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Abdicar do cargo de Hokage não parecia mais tão ruim. Se ele tivesse permanecido no poder por mais décadas, talvez Konoha tivesse mudado para pior. Uma plataforma alta havia sido erguida no centro da vila, e uma multidão de aldeões se reuniu. A raiva deles era palpável, e um coro de insultos seguiu Hiruzen enquanto ele subia na plataforma. Ele se moveu com equilíbrio, indo até o centro do palco e pegando o megafone. Sei que todos estão bravos comigo, começou ele. Você pode me dar atenção, por favor? Sua voz ecoou pelo megafone, alcançando todos os ouvidos na praça. A multidão hesitou, alguns talvez curiosos para ouvir seu raciocínio, outros ansiosos para ouvir seu arrependimento. Gradualmente o barulho diminuiu. Obrigado, disse Hiruzen, curvando-se para o público. Não estou aqui hoje para me defender. A notícia que você ouviu é verdadeira. Fui egoísta e desviei o dinheiro das condolências. Só posso me desculpar com você aqui. Ele fez uma pausa e respirou fundo. No entanto, prometo devolver cada moeda que desviei ao longo dos anos. A admissão caiu como uma bomba. A fúria da multidão explodiu. Saia daqui. Você não é digno de ser Hokage. Você é um abutre. Os moradores praguejavam e atiravam pedras, ovos e folhas podres de vegetais na plataforma. Hiruzen não se moveu, permitindo que os objetos o atingissem esporadicamente. Quando a plateia esgotou seus projéteis, ele estava coberto de imundície. Ignorando a sujeira em seu corpo, Hiruzen continuou a falar. Sou eu, Hiruzen Sarutobi, quem lhe devo um pedido de desculpas. Lamento aos aldeões e aos soldados que deram suas vidas na linha de frente. Hoje também marca o dia em que renunciou ao cargo de Hokage. Não sou digno de continuar liderando Konogakakure. Com essas palavras, Hiruzen tirou seu manto de Hokage diante da multidão. Dobrou-o cuidadosamente e colocou-o de lado, curvando-se ligeiramente ao fazê-lo. Em seguida, ele tirou o chapéu e o colocou solenemente sobre o manto dobrado. Por fim, ele fez uma profunda reverência aos moradores abaixo do palco e permaneceu nessa posição por um longo tempo. Daquele momento em diante, Hiruzen não era mais o Hokage de Konogakakure. Capítulo 204. Um país não pode passar um dia sem um líder, assim como uma família não pode passar um dia sem um chefe. Com a abdicação de Hiruzen, Konogakakure precisava de um novo Hokage. Como o único conselheiro sênior de Konoha não implicado por Hiruzen, Koharu, por sugestão de Kawakaze, reuniu os líderes de cada clã para participar da nomeação do próximo Hokage. Nas palavras de Kawakaze, o processo ainda precisava ser seguido. Também serviu como uma oportunidade para identificar quaisquer apoiadores ferrenhos de Hiruzen que ainda permanecessem. Naquele dia, a maior sala de conferências do prédio do Hokage estava lotada. Era a primeira vez que Koharu se sentava no assento principal, e ela parecia um pouco desconfortável. No passado, ela e Omura haviam se sentado ao lado de Hiruzen. A maioria dos presentes eram rostos conhecidos. Koharu, lançando um olhar rápido para Kawakaze, pigarreou e começou a falar. Hoje reuni todos, ela começou. Tenho certeza de que todos vocês sabem por que estamos aqui. Ela fez uma pausa, examinando a sala. Não vendo nenhuma confusão, continuou. Konoha sempre defendeu os princípios democráticos. Precisamos discutir e decidir sobre o sucessor do quarto Hokage. Não tenho muita experiência em presidir reuniões, então vou direto ao ponto.
Se alguém tiver um candidato em mente, sinta-se à vontade para se manifestar. Independentemente da verdade subjacente, as palavras de Koharu tranquilizaram os presentes. A oportunidade de propor o candidato ao Hokage era um símbolo de influência. Embora a maioria das pessoas compreendesse suas próprias limitações quando se tratava de se tornar Hokage, por um tempo ninguém falou. Todos caminhavam com cautela. Já que ninguém está falando, eu irei primeiro, disse Dui. Promovido a Jnin após a guerra devido à sua força formidável, Dui agora estava qualificado para participar dessas reuniões. Sem hesitar, ele nomeou Tsunade. Acho que Lady Tsunade é muito adequada para ser a quarta Hokage, declarou ele. Dui, que não tinha nenhum clã apoiando-o, apenas sua esposa e filho, estava em bons termos com Tsunade e deixou sua posição clara. Esse cara, murmurou Kawakaze com um sorriso. A franqueza de Dui era quase fofa. Obrigada, disse Tsunade calorosamente, lançando um sorriso gentil para Dui. Como se encorajados pela ousadia de Dui, outros começaram a se manifestar, sugerindo nomes para serem considerados. Koharu anotou cuidadosamente cada sugestão e o número de apoiadores em seu caderno preparado, mantendo a aparência de neutralidade e diligência. Acho que o Lord Sakumo pode assumir o cargo de quarto Hokage, alguém propôs. Kawakaze olhou para ele, curioso sobre quem havia feito a sugestão, mas não conseguiu deixar de considerá-la uma escolha azarada. Ainda não estou qualificado para ser Hokage, respondeu Sakumo friamente, lançando um olhar penetrante ao cunhado. Ele não estava interessado na posição, mas achava que Kawakaze seria uma boa opção. Tsunade também era uma opção aceitável, na sua opinião. Haha. O chefe do clã Inuzuka deu uma risada estranha e se conteve em fazer mais comentários. Acho que o Lord Orochimaru pode assumir o posto de Hokage, sugeriu outro. Tratava-se claramente de um seguidor devoto de Orochimaru, alguém que lutara ao seu lado em muitas batalhas e cuja vida Orochimaru salvara. Não estou interessado na posição de Hokage, respondeu Orochimaru sem rodeios, com muito menos tato que Sakumo. Seu foco estava inteiramente em seus experimentos com Pakura e no tempo que passou com Navaki. Com a recusa de Orochimaru, as indicações continuaram. Até Jiraiya, que estava ausente, foi mencionado, uma prova de seu carisma duradouro. Acho que o Lord Kawakaze também é qualificado para ocupar o cargo de Hokage, sugeriu alguém. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, ele derrotou os Jinchuriki inimigos e os dois Kages, e demonstrou o poder de Konoha em Kumogakure. Então, eu recomendo o Lord Kawakaze. Kawakaze se virou para ver quem havia falado e ficou um tanto impressionado. Era o chefe de um pequeno clã, alguém com quem ele havia lutado em várias batalhas difíceis. Eu também apoio o Lord Kawakaze. Então veio um coro de apoio, o que surpreendeu Kawakaze. Ele não tinha percebido que ocupava tal posição na estima de todos. Obrigado a todos pela gentileza, eu aprecio muito, disse ele. É que estou acostumado a ser preguiçoso. Realmente não posso assumir uma responsabilidade tão pesada. Só vou decepcionar as expectativas de todos. Mas acho que Tsunade é muito adequada para o cargo. Kawakaze se levantou, primeiro expressando sua gratidão pela recomendação. Em seguida, recusou educadamente e mudou o foco para Tsunade. Ao terminar de falar, ergueu as sobrancelhas presunçosamente para ela, recebendo um revirar de olhos e um olhar furioso em troca. Certo, que pena, murmurou alguém. O grupo parecia incrédulo, 3 indivíduos recusando o cargo de Hokage em sucessão. Acho que com as qualificações de Tadashi Iga, ele poderia assumir a posição de Hokage, sugeriu outro. Era alguém que Kawakaze não conseguiu identificar pelo nome. Eles tinham acabado de indicar Tadashi, o que em circunstâncias normais, poderia parecer uma escolha razoável. No entanto, Tadashi havia tido uma conversa particular com Hiruzen recentemente. Os instintos de Kawakaze ficaram aguçados. Alguém estava tentando armar para Tadashi? Antes que a sugestão ganhasse força, Tadashi interrompeu imediatamente. Acredito que não estou à altura da tarefa, então não diga mais nada, disse ele com firmeza. O clã Iga está preparado para apoiar a Lady Tsunade. Tadashi já havia avaliado a situação e não estava disposto a ser pego de surpresa, ao contrário de alguns que ainda estavam alheios ao contexto geral. Obrigada, disse Tsunade com um sorriso educado. O clã Iga nunca fora particularmente próximo dela, mas ela não pensou muito no gesto. Além de Kawakaze, sua voz agora tinha o maior peso na sala. Já que o chefe do clã Iga apoia a Lady Tsunade, então eu, Uchiha, também vou participar da brincadeira. Eu apoio a Lady Tsunade. Fugaku Uchiha, o mais jovem chefe de clã presente, deixou clara sua posição. Era a primeira vez que ele participava de uma reunião tão significativa. No passado, nem mesmo seu tio teria sido convidado para participar de tais deliberações. Tadashi Iga e Fugaku trocaram olhares, sem dizer uma palavra. Um leve aceno de cabeça em reconhecimento serviu como cumprimento. Depois daquele dia, eles seriam considerados do mesmo lado. Tadashi entendeu que os Uchiha haviam escolhido o momento certo para se alinharem, provavelmente escapando da situação anterior em breve. No futuro, o reconhecimento dos Iga como clã número 1 por Konoha talvez precisasse ser reconsiderado. Com os dois chefes de clã expressando seu apoio, os indecisos restantes seguiram o exemplo, votando em Tsunade. Depois que os votos foram contados, Koharu pegou o caderno em suas mãos. Com base nas suas recomendações, deixe-me resumir, ela começou. Tsunade recebeu o maior número de recomendações internas. Ela está muito à frente, com uma vantagem enorme. Não acho necessário realizar um voto de confiança entre os Jnin. O que você acha? Koharu hesitou em admitir abertamente que Tsunade era a única candidata restante, depois que todos os outros a rejeitaram. Parecia que a posição de Hokage era um fardo que ninguém mais queria carregar. Todos entendiam que quando os clãs da vila eram unânimes em um assunto, nenhum Jnin poderia se opor razoavelmente. Acho que está tudo bem, disse Kawakaze primeiro, reconhecendo que um voto de confiança seria redundante. Sim, respondeu um coro de concordância. É isso, a reunião acabou, concluiu Koharu sucintamente.
Assim que a carta de nomeação do Dain chegar, Tsunade se tornará oficialmente a quarta Hokage de Konogakure. Realizaremos uma cerimônia de posse nesse momento. A reunião está encerrada. Quando a multidão começou a se dispersar, Kawakaze e Tsunade trocaram sorrisos, e seu entendimento tácito transmitiu tudo o que precisava ser dito. Capítulo 205. Vamos lá, vamos tomar uma bebida na minha casa, disse Kawakaze assim que saíram do prédio do Hokage. Era quase hora do almoço, e ele já estava incentivando os amigos a se reunirem. Vamos nos divertir juntos, interrompeu Sakumo, claramente de bom humor, oferecendo-se para ajudar nos preparativos. Embora normalmente menos atento, seu entusiasmo por beber sake era inconfundível. Vou voltar um pouco e buscar minha esposa e meu filho, disse Dui. Um verdadeiro homem de família, ele nunca se esquecia dos seus entes queridos, mesmo em grandes reuniões. Ok, eu vou com você, respondeu Sakumo, saindo com Dui. Eu também, acrescentou Shinkugi, indo em direção à sua casa. Ele se sentia perfeitamente à vontade participando de uma reunião na casa dos Ataki. Você deveria. Não se esqueça de Kurenai, Kawakaze o lembrou, provando ser um tio atencioso. Não se preocupe, minha garota também sente falta do Kakashi, disse Shinku, levantando a mão direita em um aceno sem se virar. Você se importa se eu levar Pakura junto? Orochimaru perguntou lentamente, esperando até que o grupo diminuísse. Fugaku ergueu uma sobrancelha, surpreso. Ele ouvirá rumores de que Orochimaru levará o Kazekage em exercício para casa para estudar sua Kekkei Genkai, mas parecia haver mais por trás da história. Aquele encontro agora parecia mais um evento familiar. Não tenho problema com isso, respondeu Kawakaze, então olhou para Tsunade. Por que você está me olhando? Perguntou Tsunade, estreitando os olhos antes de se virar para Orochimaru com um sorriso. Contanto que você esteja feliz. Certo, até mais tarde, disse Orochimaru, seus lábios se curvando levemente enquanto se virava para sair. Eles já foram todos embora, então é melhor eu voltar e buscar o Mikoto, disse Fugaku com um sorriso desamparado. Seria um pouco estranho se ele aparecesse sozinho. Haha, vá em frente. Estarei esperando por você em casa, disse Kawakaze, dando um tapinha no ombro de Fugaku antes de sair com Tsunade. Enquanto caminhavam, os dois de repente se lembraram de Navaki e dos outros. Se não o convidassem, o garoto certamente os repreenderia mais tarde. Kawakaze pegou a mão de Tsunade, e os dois desapareceram do local, reaparecendo no quarto de Tsunade. Você não pode simplesmente mudar de lugar, disse Tsunade, um pouco exasperada. Deixar uma marca não dá tanto trabalho. Eu esqueci, Kawakaze respondeu com uma risada enquanto abria a porta e saía. Ao passarem pela sala de estar, eles encontraram Mito. Terminou a reunião? Perguntou Mito. Ela não estava totalmente por fora dos assuntos da aldeia. Bem, foi apenas uma formalidade, respondeu Kawakaze. Não vamos falar sobre isso, disse Kawakaze, mudando rapidamente de assunto. Vovó, você já marcou a data do meu casamento com a Tsunade? Faz tanto tempo. Tsunade olhou para Mito com expectativa, claramente ansiosa por uma resposta. Qual é a pressa? Tsunade não vai fugir, vai? Respondeu Mito, suas emoções se acalmando rapidamente enquanto ela sorria provocativamente, os cantos dos olhos se enrugando de diversão. Bem, eu só estava perguntando, disse Kawakaze, coçando a cabeça. Diante de Mito, ele não conseguiu evitar agir corretamente. Vovó, Tsunade a persuadiu com um tom brincalhão. Sua fofura era algo a que nem Kawakaze nem Mito conseguiam resistir. Certo, eu te conto, cedeu Mito. Em um mês. Encontrei este dia de sorte depois de consultar muitos mestres. Então não me cause problemas. Mito não planejava esconder a data. Ela estava apenas provocando Kawakaze. Tsunade já havia sido conquistada, e Mito estava mais focada na ideia de ter um bisneto em breve. Não se preocupe, vovó, disseram Kawakaze e Tsunade em uníssono pela primeira vez. Tudo bem. Você está procurando a Navaki e os outros, não é? Eles estão no dojo, disse Mito, adivinhando facilmente o verdadeiro propósito da visita. Estava claro que não tinham vindo especificamente para vê-la. Ei, vamos jantar juntos. Quer se juntar a nós, vovó? Perguntou Kawakaze honestamente, sem se preocupar com fingimentos. Esqueça. Vocês, jovens, comem juntos, respondeu Mito. Embora parecesse jovem, havia inegavelmente uma diferença geracional. Ok, vamos embora então, disse Tsunade, sem esperar que Kawakaze respondesse. Ela agarrou o braço dele e começou a puxá-lo para longe. Tchau, vovó, disse Kawakaze, virando-se para acenar enquanto saíam. No dojo, encontraram Navaki ensinando ninjutsu básico a Misaki. A herança Uzumaki de Misaki lhe conferia amplo chakra, tornando seu ninjutsu surpreendentemente poderoso. Misaki, você está aprendendo rápido, disse Navaki, claramente tentando bajulá-la. Irmão Navaki, você é realmente desprezível, Kushina interrompeu, com suas provocações direcionadas diretamente a ele. Parem de brigar, vamos jantar na minha casa, disse Kawakaze, achando as palhaçadas divertidas. Irmã, cunhado Navaki os cumprimentou, interrompendo sua discussão com Kushina quando viu Kawakaze e Tsunade. Depressa, estamos indo embora, disse Kawakaze, agarrando a mão de Tsunade e desaparecendo com ela antes que os três pudessem reagir. Meia hora depois de os dois chegarem em casa, seus convidados começaram a se reunir. A mesa estava repleta de pratos suntuosos e saquê. Todos encontraram seus lugares com facilidade, exceto Pakura, que parecia mais reservada devido ao seu status especial. Ela reconheceu algumas pessoas presentes. Elas já haviam sido inimigas, mas agora estavam sentadas juntas, compartilhando uma refeição. A vida é cheia de surpresas, pensou ela. Orochimaru percebeu o desconforto dela. Ao sair por um instante, falou diretamente com ela. Se Pakura não quisesse se juntar a ela, ele não a forçaria. Não fique nervosa. Eles são todos meus amigos, disse Orochimaru, dando um tapinha gentil na mão dela.
Sim, eu entendo, respondeu Pakura suavemente com a voz estranhamente baixa, tão diferente de seu jeito habitual. Orochimaru decidiu não insistir mais, pois Sakumo já havia começado seus comentários iniciais. Não direi muito mais, começou Sakumo, de pé à cabeceira da mesa como anfitrião. Vamos primeiro parabenizar Tsunade, que em breve se tornará Hokage. Parabéns, senhor Hokage, comemoraram os convidados, erguendo suas taças. Os adultos bebericavam seu sake enquanto as crianças saboreavam suas próprias bebidas. O clima ficou animado e festivo. Obrigado a todos. Tsunade não se preocupou com formalidades como dizer que o encontro não havia sido finalizado, uma frase comum nessas ocasiões. Hoje todos se sentiam como uma família. Ok, é hora de comer e beber, ela disse. Ao sinal de Kavakazi, os garçons e garçonetes entraram em ação assim que todos terminaram suas bebidas iniciais. Enquanto isso, apenas 3 garotas se amontoavam, cochichando entre si. Konan e as 2 irmãs ruivas já estavam se familiarizando. Fugaku, você não vai nos apresentar? Perguntou Kavakazi, notando a hesitação persistente de Mikoto. Ele apontou deliberadamente para Fugaku para chamar a atenção. Todos os olhos se voltaram para eles. Este é Mikoto Uchiha, meu noivo, Fugaku anunciou, levantando-se e segurando a mão de Mikoto enquanto a apresentava. Olá a todos. Por favor, me chamem de Mikoto, ela disse. Mikoto era como Misaki, ambas compartilhavam uma personalidade semelhante, quieta e tímida. Mikoto, você pode passar mais tempo com. Kavakazi fez uma pausa no meio da frase, percebendo que quase tinha sugerido Tsunade, mas sabia que as duas nunca se dariam bem. Ele se adaptou rapidamente. Você pode passar mais tempo com Misaki e Kushina. Sob a orientação de Fugaku, Mikoto entendeu a quem Kavakazi se referia. Certo, ela concordou suavemente. Kavakazi então se levantou para fazer outro anúncio. Tenho mais uma boa notícia para compartilhar com todos vocês. Em um mês, Tsunade e eu vamos nos casar. A sala fervilhava de excitação. Ótimo, declarou Sakumo, levantando-se imediatamente com o rosto iluminado de alegria. Ele esperava por esse momento há muito tempo. Se não fosse por Mito, ele já teria organizado o casamento sozinho. É realmente bom ter 2 de cada coisa. Hoje é um dia feliz, então vamos tomar mais saquê. Sakumo fez um sinal para um servo próximo encher novamente os copos de saquê. A refeição estendeu-se do meio-dia até a noite. No final, os homens estavam tão bêbados que ninguém conseguia andar sem ajuda. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. Em poucos dias, chegou a carta de nomeação do Dain da Terra do Fogo. Isso foi rápido. A carta criticava duramente as ações de Hiruzen Sarutobi e endossava fortemente Tsunade como a nova Hokage. Escritório do Hokage. Lady Tsunade. Oh não, Lady Hokage. Você está satisfeita com as reformas? O orador era um homem baixo, de pele escura, de meia-idade, cujo rosto irradiava uma bajulação evidente. Nada mal, respondeu Tsunade, olhando ao redor. Kavakazi havia coberto os custos da reforma do escritório. Embora Tsunade não tivesse planejado mudar nada, Kavakazi insistiu que uma nova recruta merecia um novo começo. Ela acabou cedendo. Agora o escritório tinha uma aparência completamente nova. Segurando a carta de nomeação na mão, ela a bateu levemente na palma da mão. O piso de madeira maciça, as paredes pintadas em tons quentes e os móveis de alta qualidade foram uma melhoria significativa em relação à configuração anterior. Tudo bem. Se houver algum problema de qualidade, é só me avisar, disse o homem de pele escura, com um sorriso ainda maior. Ele via claramente sua conexão com o Hokage como um trampolim para oportunidades futuras. Certo, obrigada pelo seu trabalho duro, respondeu Tsunade com um sorriso educado, claramente satisfeita com os resultados. Vou deixar vocês aqui, ele disse, entendendo que não era melhor abusar da hospitalidade. Tsunade assentiu enquanto o homem se retirava respeitosamente. Ah, que bom, disse Tsunade, jogando a carta de nomeação casualmente sobre a mesa. Ela afundou na cadeira estofada e apoiou os pés sobre a mesa, pronta para relaxar. Antes que ela pudesse fechar os olhos e aproveitar o momento, a voz aguda de Koharu Tatania a interrompeu. Tire os pés do chão. Que tipo de comportamento é esse? Koharu correu até ela, dando um tapa nos pés de Tsunade na mesa com uma expressão de desgosto. Sua teimosia era tão inflexível como sempre. Eu sei, conselheira Koharu, respondeu Tsunade, impotente, esfregando a testa. Haha, você precisa mesmo cuidar da sua imagem. Não babe na mesa no futuro, provocou Kavakazi ao entrar, um passo atrás de Koharu. Os dois tinham acabado de voltar dos preparativos para a cerimônia de posse. É você quem está babando, retrucou Tsunade, com um tom envergonhado ao se lembrar de uma vez ter deixado uma marca de poça no peito de Kavakazi. Pare de flertar, interrompeu Koharu, claramente desinteressado na brincadeira. Tudo já foi combinado. A cerimônia de posse será realizada para você amanhã. Tsunade sorriu genuinamente. Você trabalhou duro. Koharu, que supervisionava incansavelmente os preparativos, tanto internos quanto externos, agradeceu o agradecimento com um leve aceno de cabeça. É o que eu deveria fazer. O manto do Hokage será entregue mais tarde, experimente. Também vou repassar a programação de amanhã. Ela então começou a explicar detalhadamente tudo o que Tsunade precisava fazer, falando longamente por quase meia hora. Ao final, as pálpebras de Tsunade estavam baixas e sua sonolência era evidente. Você ouviu? Koharu perguntou bruscamente, estreitando os olhos para o sonolento futuro Hokage. Eu escutei, Tsunade respondeu apressadamente, assentindo como uma galinha bicando arroz. Haha, Kavakazi caiu na gargalhada do seu lugar no sofá. Do que você está rindo? Tsunade olhou para ele, claramente irritada. Tudo bem, vou deixar vocês dois à vontade, disse Koharu secamente, depois de explicar tudo. Não querendo se demorar mais, ela se virou e saiu do escritório. Certo, adeus, conselheiro Koharu, disse Tsunade, esfregando os olhos enquanto observava Koharu ir embora.
O que você acha? Meu dinheiro foi bem gasto, perguntou Kawakaze orgulhoso quando ficaram sozinhos. Ele caminhou pela sala antes de parar atrás de Tsunade e colocar as mãos em seus ombros. Não é tão ruim. É exatamente o que eu precisava, respondeu Tsunade, inclinando a cabeça para trás com um suspiro cansado. Estou exausta. Sua voz carregava um toque de letargia. Certo, essa é uma habilidade que a maioria das pessoas não consegue aproveitar, disse Kawakaze, provocando-a, enquanto começava a massagear seus ombros. Você não comeu hoje? Tsunade provocou, sentindo a leve pressão. Haha, Kawakaze quase riu de frustração. Não consigo lidar com você, murmurou. Quando estava prestes a pressionar com mais força, uma batida na porta os interrompeu. Lady Okage, o manto do Okage está aqui, chamou uma voz feminina do lado de fora, salvando Kawakaze de uma possível retaliação. Entre, disse Tsunade, sentando-se rapidamente e ajustando sua postura para se adequar ao seu status. Kawakaze deu um passo para o lado, ficando em pé corretamente. A porta se abriu e uma mulher de meia-idade entrou carregando uma grande bolsa. Experimente primeiro, e se não servir eu conserto, disse a mulher. Ela era uma das melhores alfaiates de Konoha. Certo, pode deixar no sofá, instruiu Tsunade. Se houver algum problema, eu vou te procurar. A alfaiate assentiu e deixou o manto do Okage para trás. Com as medidas precisas que ela havia tirado antes, as chances de uma peça mal ajustada eram mínimas. Certo, concordou a alfaiate, colocando a bolsa no sofá antes de se virar para sair e fechar a porta cuidadosamente atrás de si. Que pessoa sensata. Experimente. Deixe-me ver se fica bom, disse Kawakaze enquanto se aproximava, pegava a bolsa e a entregava a Tsunade com olhos ansiosos. É só um hobby. O que há para ver? Respondeu Tsunade, mas mesmo assim pegou a bolsa dele. Ela tirou o manto e o chapéu novos do Okage. Ops, acho que não preciso tirar a roupa, murmurou Kawakaze, percebendo que seus pensamentos estavam divagados quando a viu sacudir o hobby. O que você disse? Tsunade perguntou, embora sua atenção estivesse em outro lugar, enquanto vestia o hobby e caminhava até lá. Nada. É só que muito bonito, disse Kawakaze rapidamente, dando um passo à frente para colocar cuidadosamente o chapéu de Okage na cabeça. O que você acha? Perguntou Tsunade, virando-se para mostrar a ele. Os caracteres dourados quarto Okage destacavam-se em suas costas, enquanto a bainha do manto branco, adornada com chamas douradas, complementava seu temperamento perfeitamente. Dinheiro bem gasto, pensou Kawakaze. O chapéu do Okage protegia levemente seus olhos, dando-lhe um ar misterioso. Parece bom, disse Kawakaze sem hesitar. Usando o manto de Okage, Tsunade exalava uma sensação de dignidade e autoridade, com uma aura adicional que a fazia parecer ainda mais autoritária do que o normal. Kawakaze ataque, você está ordenado a cuidar da higiene do prédio do Okage de agora em diante, declarou Tsunade com uma expressão séria, seu tom carregando um traço de arrogância. Você é tão convencido, retrucou Kawakaze, com os olhos brilhando de malícia. Se eu não te ensinar uma lição hoje, você nem vai saber o que é disciplina familiar. Sem aviso, ele atacou Tsunade. Ah! Tsunade gritou, percebendo tarde demais que talvez o tivesse provocado. Os dois desapareceram juntos no escritório do Okage. Membros da Anbu, alertados pela comoção, correram rapidamente para o local. No entanto, ao entrarem no escritório, encontraram-no vazio. Provavelmente são só o Lord Kawakaze e a Senhora Okage se divertindo, murmurou um dos Anbu, coçando a cabeça. Afinal, só estavam os dois no escritório. Tudo bem, não conte a ninguém sobre isso, disse o capitão da Anbu, um homem casado que pareceu entender a situação imediatamente. Sim, capitão, respondeu a equipe, e eles deixaram o escritório do Okage como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, de volta à residência do clã Ataque, o quarto de Kawakaze estava cheio de energia animada. Vista o manto, Kawakaze insistiu. Eu não quero, respondeu Tsunade, claramente irritada. Use-o só um pouquinho, ele insistiu, importunando-a implacavelmente. Tsunade suspirou, exasperada. Tudo bem, só desta vez. Uá. Capítulo 207. Cedo na manhã seguinte. Tsunade, vestida com seu manto de Okage, estava tomando café da manhã em casa quando Kawakaze se aproximou dela com um pedido para comparecerem juntos à cerimônia de inauguração. Mana, já que você vai ser Okage, posso me juntar a Anbu? Perguntou Navaki, com os olhos cheios de esperança enquanto fazia o pedido. Tsunade franziu a testa levemente. Anbu? Você já pensou nisso? Perguntou ela com um tom sério. Embora não fosse totalmente contra a ideia, Navaki havia se fortalecido e até mesmo ido à guerra. Seu preconceito subconsciente e a preocupação com o irmão mais novo a impediam. Eu ainda preciso crescer, respondeu Navaki com firmeza. Ele sentia que seu progresso havia estagnado sem experiência real em combate. Seus treinos com Minato frequentemente terminavam em derrota, pois Minato continuava usando a técnica do deus voador do trovão após marcá-lo secretamente. Perto dali, Mito ouvia em silêncio a conversa dos irmãos. As crianças haviam crescido e era natural que começassem a formar suas próprias ideias. Certo, eu prometo, disse Tsunade finalmente. Vou te nomear líder de esquadrão. Embora nomeá-lo chefe da Anbu fosse demais, torná-lo líder de esquadrão era uma decisão que ela poderia tomar facilmente. Mana, eu sabia que você seria a melhor. Navaki sorriu radiante de felicidade, seu sorriso se estendendo quase de orelha a orelha. E eu? Interrompeu Kushina, apontando para si mesma ansiosamente. Vá cuidar da sua vida, respondeu Tsunade com um olhar casual antes de continuar sua refeição. Kushina, afinal, nem havia se formado ainda. Mesmo que se formasse, ela seria apenas uma genin. O que ela poderia fazer? Misaki caiu na gargalhada com a resposta direta de Tsunade.
Irmã Tsunade, você é tão tendenciosa. Kushina fez beicinho, claramente insatisfeita. Vou encontrar um bom Genin para liderar sua equipe quando você se formar, disse Tsunade, oferecendo uma pequena concessão. Certo, concordou Kushina após pensar um pouco. A formatura não estava longe, afinal. Depois que Tsunade terminou de comer, ela pareceu se lembrar de algo e se virou para olhar para Mito. Vovó, você quer ir dar uma olhada? Ela perguntou. Eu não vou. Só não estrague o trabalho duro do seu avô, respondeu Mito calmamente. Ela já tinha presenciado eventos semelhantes inúmeras vezes. Afinal, Konoha foi fundada pelo seu marido. Aquela pequena cena não lhe interessava. Além disso, ela ainda tinha que escolher as lanternas para o casamento mais tarde. Certo, respondeu Tsunade sem surpresa. Ela já esperava por aquela resposta. Por que meu cunhado ainda não chegou? Perguntou Navaki impaciente. Depressa, Tsunade começou a dizer, mas antes que pudesse terminar, a voz de Kawakaze veio da entrada da sala de jantar. Quem está falando de mim? Ele disse. Não havia como errar. Ele tinha acabado de sair do quarto dela novamente. Cunhado. Grande irmão Kawakaze, Kushina e Misaki o chamaram em uníssono. Era divertido pensar em como ela e Minato poderiam se tratar no futuro. Vovó Kawakaze cumprimentou com um aceno respeitoso, dirigindo-se primeiro a Mito. Você chegou. Já comeu? Perguntou Mito, com um sorriso raro no rosto. Ela estava bastante satisfeita com Kawakaze. Já comi. Vim encontrar Tsunade para ir à cerimônia de posse, respondeu Kawakaze. Estava ficando tarde, e os aldeões já começavam a se reunir no centro da vila. Bem, podem ir na frente. Eu não vou entrar na brincadeira, disse Mito com firmeza, eliminando qualquer chance que Kawakaze tivesse de convencê-la do contrário. Bem, então vamos indo, disse Kawakaze, percebendo que não adiantava insistir mais. Sem acrescentar mais nada, ele e Tsunade partiram juntos. Os três mais novos Navaki, Kushina e Misaki, também não queriam perder a emoção. Depois de se despedirem de Mito, eles também saíram às pressas. Por um momento, a sala de jantar ficou em silêncio, restando apenas Mito. Hashirama, receio que você nunca tenha imaginado que a pequena Tsuna se tornaria Hokage, não é? Mito murmurou para si mesma, observando as costas do grupo enquanto eles partiam. Após saírem dos portões da residência Senju, Kawakaze e Tsunade caminharam em direção ao centro da vila. Atrás deles, os três mais jovens, Navaki, Kushina e Misaki, o seguiam, com a conversa pontuada por ocasionais gargalhadas. Você está nervosa? Kawakaze perguntou, beliscando gentilmente a mão de Tsunade. Por que ficar nervosa? Já sou a terceira Hokage da minha família, respondeu Tsunade com um ar indiferente. Tendo crescido familiarizada com o papel, ela não sentia nenhuma reverência especial pela posição. Certo. Então você tem medo das pilhas de papelada? Kawakaze acertou em cheio. Você disse que me ajudaria a encontrar alguém. Se eu não encontrar ninguém, farei você fazer o trabalho pesado. O rosto de Tsunade se fechou instantaneamente. Ela não era incapaz de lidar com isso, mas não conseguia aguentar por muito tempo. Haha, encontrei alguém para você. Depois da cerimônia, iremos juntos convidá-los. Kawakaze ficou muito feliz em provocar Tsunade um pouco e conseguiu conquistar seu punho de ferro do amor no processo. Olha, o Kawakaze irmão mais velho está apanhando de novo. Kushina até sentiu que Tsunade estava exagerando um pouco, notando que ela nunca havia tratado Minato daquele jeito. Haha, alguém pode ter aprendido com a minha irmã. Navaki lançou um olhar de desdém para Kushina, pensando que Misaki ainda era melhor. Eu nunca bateria em alguém sem motivo. Kushina se sentiu um pouco culpada ao falar. Certo, Misaki? Perguntou ela, olhando ao redor em busca de alguém que a apoiasse. Sim, Kushina é a mais gentil, respondeu Misaki. Como uma irmã mais velha, ela não hesitou em ficar do lado de Kushina, priorizando a felicidade dela acima de tudo. Você ouviu isso? Kushina imediatamente recuperou a confiança e olhou presunçosamente para Navaki. Esqueça, estou com preguiça de discutir com você. Percebendo a piscadela disfarçada de Misaki, Navaki decidiu deixar o assunto de lado. Kushina bufou e parou de procurar encrenca. Talvez ela mesma tivesse percebido algo. Quando o grupo chegou ao centro da vila, muitos moradores já estavam reunidos lá. Tsunade acenou e os cumprimentou com um sorriso. Ela não era apenas a diretora do hospital, mas também a comandante de Konogakakure durante a Segunda Grande Guerra Ninja, o que lhe rendeu uma grande reputação entre os aldeões. Como se viu, a rota que Kawakaze havia planejado era perfeita. Uma plataforma magnífica erguia-se no centro da vila, com bandeiras tremulando ao vento. De cada lado da plataforma, uma dúzia de ambu montava guarda, imponentes. No centro da plataforma havia um megafone de última geração, muito melhor do que aquele que Sarutobi Hiruzen usará às pressas. Você finalmente chegou, gritou Koharu Tatani. Ela estava ocupada há muito tempo e correu para receber Tsunade quando a viu. Me siga. Antes que Tsunade pudesse responder, Koharu a agarrou e a puxou. Vocês três vão encontrar Minato e os outros para assistirem à cerimônia juntos. Kawakaze instruiu o resto do grupo antes de seguir Tsunade. Qual é a pressa? Resmungou Tsunade enquanto era arrastada. Lady Hokage, quando você fizer seu discurso, a pedra do Hokage será inscrita ao mesmo tempo, explicou Koharu. Agora aqui estão algumas fotos para você escolher. Os mestres aguardam ansiosamente. Tsunade finalmente reagiu, percebendo que sua própria imagem seria esculpida ao lado daquelas de seus dois avós e de seu sensei. Eu definitivamente sou a mais bonita, Tsunade sorriu, sentindo uma pontada de excitação. Você ainda é a Hokage mais jovem, Kawakaze acrescentou por trás, elogiando-a. É isso mesmo. Tsunade levantou a cabeça levemente cheia de orgulho. Sob a orientação de Koharu, Tsunade se encontrou com o mestre escultor e escolheu uma foto em que seu sorriso fosse o mais bonito como modelo para sua escultura. Depois de discutir alguns detalhes, ela observou o mestre da escultura em pedra partir, satisfeita com o trabalho. Capítulo 208. Com o passar do tempo, a cerimônia de posse do Hokage começou oficialmente.
Kavakazi, que nunca tinha visto uma cerimônia de posse antes, planejou pessoalmente esta, esforçando-se para torná-la extraordinária. Um grupo de belas mulheres subiu ao palco e apresentou uma dança cativante para os moradores. Suas figuras graciosas e movimentos encantadores arrancaram aplausos da plateia. Você gostou? Perguntou Tsunade, notando que Kavakazi estava hipnotizado e seus olhos brilhavam de diversão. Foi mais ou menos, não tão bom quanto seu, gaguejou Kavakazi, desviando o olhar rapidamente sob o olhar frio de Tsunade. Foi uma pena que Jiraiya não estivesse aqui para testemunhar isso. Haha, entendi porque vocês andaram tão ocupados esses últimos dias. O ensaio foi bom? Tsunade zombou. Os homens eram todos uns porcos. Não, eu só estava ocupado com o trabalho, Kavakazi explicou apressadamente, insistindo que mal tinha olhado para o ensaio. Eu lido com você depois, disse Tsunade, lançando-lhe um olhar feroz antes de se virar. Seu tom não deixava espaço para confiança. Nós em Sunagakure não temos tantos truques, comentou Pakura, ao lado de Orochimaru, achando o evento bastante inusitado. Parecia que vilas mais ricas tinham recursos para demonstrações elaboradas. É que o Kavakazi tem muitos truques, respondeu Orochimaru. Mesmo ele nunca tinha visto uma cerimônia de posse como aquela antes, e tinha que admitir que era impressionante. Acho que o cunhado vai levar uma surra, especulou Navaki com um sorriso travesso. Acho que você está certo, acrescentou Minato, fazendo o resto do grupo cair na gargalhada. Quando a dança de abertura terminou, Koharu Tatani subiu ao palco como anfitrião. Bom dia a todos, começou ela. Hoje é um dia importante, pois damos as boas-vindas à quarta Hokage em Konogakure. Ela é uma ninja poderosa e uma diretora gentil. Ela não só liderou Konoha à vitória na Segunda Grande Guerra Ninja, como também salvou muitos aldeões que sofriam de doenças e ferimentos. Esta pessoa é Lady Tsunade. Vamos dar-lhe as boas-vindas calorosas enquanto ela sobe ao palco. Koharu recitou suas falas palavra por palavra, e uma onda de aplausos irrompeu da plateia. Muitos na plateia gritaram o nome de Tsunade, uma prova de sua imensa popularidade. Os aplausos e gritos ecoaram por toda Konoha. Ainda não largou? Perguntou Bivaku Sarutobi, saindo de casa e colocando um casaco sobre o marido. Acabou. Estou feliz pela Tsunade, respondeu Hiruzen, dando um tapinha na mão da esposa em seu ombro enquanto olhava para o centro da vila. Um sorriso irônico cruzou seu rosto enquanto balançava a cabeça, afastando alguns pensamentos irreais e persistentes. Terminou de fazer as malas? Perguntou ele. Se não fosse pelos seus próprios erros, ele sentia que deveria ter sido ele quem entregou pessoalmente o chapéu de Hokage para Tsunade. Em vez disso, agora aguardava a realocação do clã. Sim, está tudo embalado, respondeu Bivaku suavemente, sem saber como confortá-lo. Volte. Vou ficar aqui um pouco, disse Hiruzen, persuadindo-a a ir embora enquanto a excitação no centro da vila continuava a ressoar. Sob o olhar expectante da multidão, Tsunade abriu suas asas e voou diretamente do palco para a plataforma. A demonstração heroica fez com que os aplausos dos aldeões aumentassem ainda mais. Quando Tsunade pousou e dobrou suas asas, Koharu assentiu levemente para ela antes de se virar e sair do palco, deixando o momento inteiramente para ela. Tsunade pigarreou. O discurso que Kavakazi havia preparado para ela era bem longo, e ela já o estava recitando há algum tempo. A multidão ficou em silêncio, esperando que Tsunade falasse. É uma honra para mim estar aqui hoje. Sob minha liderança, Konoha certamente se tornará ainda mais próspera e florescente. Eu, Tsunade, a quarta Hokage, juro. Recitar um roteiro era uma coisa, mas fazer um discurso era outra. Tsunade gradualmente se envolveu mais emocionalmente, chegando a gritar a última frase com convicção. Hokage, Hokage. Os aldeões ficaram comovidos com as palavras apaixonadas de Tsunade, e seus aplausos ecoaram por toda a vila. Ao longe, o golpe final foi dado na pedra do Hokage. Tsunade olhou para ela e viu sua imagem, o quarto rosto da esquerda para a direita. Não era tão vívido quanto ela imaginara, mas era inconfundivelmente o dela. Assim, a cerimônia de posse de Tsunade como Hokage foi concluída com sucesso. Ótimo! Exclamou Kavakazi, dando um sinal de positivo para Tsunade enquanto ela descia do palco. Quase morri de exaustão. Seu discurso foi tão longo, reclamou Tsunade, embora seus olhos brilhassem de satisfação. Você não se saiu tão mal recitando, respondeu Kavakazi. Vamos almoçar em casa e à tarde, levo você para procurar ajuda. Ele deu um passo à frente, agarrou Tsunade e os dois desapareceram do local. Enquanto isso, os moradores continuaram a sair de forma ordenada. Depois do almoço, Kavakazi e Tsunade, agora sem o manto de Hokage, saíram de casa juntos. Vamos para o clã Nara? Perguntou Tsunade. Kavakazi não lhe contará quem eles encontrariam para manter a surpresa, mas Tsunade conseguia adivinhar para onde a estrada levava. Sim, vamos ver Chata Nara. Você ainda se lembra dele? Perguntou Kavakazi, lembrando-se do jovem que o impressionou durante a Segunda Grande Guerra Ninja. A inteligência do clã Nara era incomparável. Eu me lembro, Tsunade assentiu. O clã Nara, conhecido por criar veados, costumava fornecer chifres como ingredientes medicinais preciosos. Tsunade já havia trabalhado com eles muitas vezes antes. O clã Nara tem medo de problemas e precisa ser enganado um pouco, disse Kavakazi, esfregando o queixo enquanto planejava seus próximos passos. Você não pode ser um pouco mais sincero? Perguntou Tsunade, claramente descontente com o uso da palavra tolo. Mais ou menos, mais ou menos. Não se preocupe com esses pequenos detalhes, respondeu Kavakazi com desdém, acenando com a mão para impedi-la de interromper sua linha de pensamento. Em seu íntimo, ele se desculpou silenciosamente com Chata. Afinal, ele também não queria lidar com aquela montanha de papelada. Não demorou muito para que os dois chegassem à porta da frente da casa de Chata Nara. Toque, toque. Kavakazi deu um passo à frente e bateu. Quem é? Chamou uma voz lá de dentro. Momentos depois, a porta se abriu e Chata Nara apareceu, com uma expressão de surpresa no rosto. Lady Hokage e Lord Kavakazi, Chata os cumprimentou respeitosamente.
Chata, vim te ver hoje para tratar de uma coisa, disse Kawakaze. Será que dá para entrar e conversar um pouco? Ele tinha uma expressão inofensiva, notando a leve confusão de Chata. Claro. Por favor, entre, respondeu Chata, dando um passo para o lado. Ele os conduziu para dentro da casa, sentou-os e serviu chá antes de sentar-se em frente a eles. O que será que vocês dois senhores querem comigo? Perguntou Chata, servindo chá para Kawakaze e Tsunade. Na Terra da Chuva, você nos deixou uma profunda impressão, começou Kawakaze. Você tem uma perspectiva ampla, é firme e pode assumir grandes responsabilidades. Acredito que também esteja disposto a contribuir para a aldeia. Agora, há uma tarefa muito importante para você. Gostaria de saber se você gostaria de aceitá-la? As palavras de Kawakaze eram uma mistura de elogio e bajulação, proferidas com seriedade. Tsunade permaneceu em silêncio, observando-o em ação. Senhor Kawakaze, é meu dever contribuir para a aldeia, respondeu Chata com sinceridade, ao ver o olhar intenso de Kawakaze. Acreditando ser uma responsabilidade significativa, ele concordou sem hesitar. Muito bem, disse Kawakaze, sua expressão se transformando num sorriso travesso. Parabéns. De agora em diante, você é o assistente do Hokage. Chata congelou por um momento, sem entender imediatamente. Assistente do Hokage parecia uma posição formal, mas ele ainda esperava algum tipo de missão. Não é uma missão? Chata perguntou, olhando para Tsunade, intrigado com o comportamento astuto de Kawakaze, que dificilmente parecia confiável naquele momento. Capítulo 209. A assistente do Hokage é sua missão. No futuro, você pode me ajudar com a papelada, disse Tsunade com um tom um pouco estranho. Isso também contribui para a vila, o que é muito importante, acrescentou ela com as bochechas um pouco vermelhas. Embora tivesse um coração generoso, era a primeira vez que enganava alguém daquela maneira. Não, eu não consigo, protestou Chata. Ele já tinha visto as pilhas de papéis na mesa do Hokage antes e já estava ficando ansioso. O volume de trabalho parecia suficiente para esmagar qualquer um. Como um homem pode dizer que não consegue? Interrompeu Kawakaze com firmeza. Está combinado. Venha trabalhar cedo amanhã. Antes que Chata pudesse proferir mais uma palavra de protesto, Kawakaze agarrou Tsunade e a arrastou para longe. Olhando fixamente para os assentos agora vazios, Chata sentiu-se completamente derrotado. Que tipo de gente é essa? Se tivessem sido sinceros e dito algo como seja assistente do Hokage e ajude com a papelada, eu não teria concordado, mesmo que ameaçassem me matar. A expressão de Chata se contraiu, seu humor afundando como um navio em uma tempestade. Aquela era a situação mais elaborada que ele já havia encontrado. Haha, encontrei alguém para você. Não me arraste para lidar com papelada no futuro, declarou Kawakaze alegremente enquanto ele e Tsunade chegavam de volta à mansão Senju. Você é tão mal. Tsunade exclamou, olhando feio para ele antes de se sentar na cama. Deixa pra lá a maldade. Essa é uma solução brilhante, não é? Não levou mais de 5 minutos do começo ao fim, disse Kawakaze com orgulho, claramente despreocupado. Hehe, Tsunade não conseguiu conter a gargalhada, lembrando-se da expressão atordoada de Chata. Foi realmente um azar ter cruzado o caminho de Kawakaze. Certo, pare de rir, disse Kawakaze, sentando-se ao lado dela. Ainda há muito a fazer. Os dois começaram a discutir os planos futuros. Os guardas das sombras de Tsunade precisavam ser reeleitos e a Anbu precisava de um expurgo. Mais importante ainda, a polícia militar de Konoha seria entregue a Sarutobi e aos clãs Mitokado, permitindo que o clã Uchiha finalmente ascendesse a uma posição de verdadeiro poder na vila. Os dois discutiram vários assuntos até que saíram e perceberam que já estava escuro. Vamos comer na minha casa, disse Tsunade, pegando a mão de Kawakaze e liderando o caminho para a sala de jantar. Certo, respondeu Kawakaze, rapidamente acompanhando o ritmo dela para que caminhassem lado a lado. Eu estava prestes a pedir para Navaki ir buscar vocês, disse Mito, tendo notado os dois em casa mais cedo, mas optando por não perturbá-los. Olha você aqui. Tsunade sentou-se perto de Mito, e Kawakaze a chamou de vovó respeitosamente antes de se sentar. Irmã, você estava com uma aura tão impressionante hoje, comentou Navaki, já mastigando depois que Mito começou a comer. Eu não tinha uma aura antes, Tsunade retrucou, e sua resposta fez Navaki sentir que seu comentário tinha saído pela culatra. A irmã mais velha Tsunade sempre teve aura, Misaki interrompeu, saindo em defesa de Navaki. Sim, Misaki tem razão, Navaki concordou rapidamente, percebendo que a bajulação era mais segura do que a honestidade. Ele decidiu continuar com isso no futuro. Bajulador, murmurou Kushina, lançando um olhar de desdém para Navaki. Os dois nunca pareciam se dar bem. Tudo bem, vamos comer e parar de tagarelar, disse Mito com um leve aborrecimento, fazendo com que os dois ficassem em silêncio imediatamente. Após a refeição, Kawakaze se despediu e foi embora, sabendo que havia trabalho importante a ser feito no dia seguinte. Na manhã seguinte, Chatanara se apresentou ao escritório do Hokage. Ao ver Kawakaze, um traço de relutância permaneceu em seus olhos. Não é grande coisa e também é uma boa experiência para você, disse Kawakaze despreocupadamente, dando um tapinha no ombro de Chata. Obrigado, Lord Kawakaze, pela sua gentileza, respondeu Chata com os dentes cerrados enquanto olhava para a montanha de papéis na mesa de Tsunade, que quase cobria sua cabeça. De nada. Familiarize-se com eles primeiro. Tem uma reunião importante mais tarde, acrescentou Kawakaze, fingindo não notar a frustração de Chata, e foi sentar-se no sofá. Enquanto isso, Koharu Tatani foi notificar os participantes da reunião. Sim, respondeu Chatanara, indo até o lado de Tsunade para observar como ela lidava com os documentos. Chata, você pode lidar com essas coisas sozinha, não precisa me perguntar, disse Tsunade. Nesse caso, basta me mostrar quando terminar. Deixe comigo. Tsunade rapidamente classificou os documentos em 3 categorias, reduzindo significativamente sua carga de trabalho. Enquanto ele a observava trabalhar, o ressentimento de Chata em relação a Kawakaze se intensificou.
Posso contratar outra pessoa? Perguntou ele, olhando para a pilha assustadora de papéis. Afinal, Konoha era apenas uma vila. Não poderia haver tantas questões realmente importantes. Sim, tudo bem, respondeu Tsunade casualmente. Você pode contratar não apenas uma, mas 3 pessoas, se necessário. Ok, suspirou Chata. Nesse ponto, ele só conseguiu cerrar os dentes e aguentar. Cerca de meia hora depois, Koharu Tatani chegou para notificá-los que uma reunião havia sido convocada. Tsunade imediatamente largou a caneta. Chata, você já viu o suficiente. Tente lidar com isso por enquanto. Volto depois da reunião. Com isso, ela e Kawakaze saíram do escritório, deixando Chata olhando para a pilha de documentos. Quando os 3 chegaram à sala de reuniões, todos os principais tomadores de decisão de Konoha já estavam presentes. Hoje, Tsunade pretendia reorganizar o pessoal e consolidar seu controle sobre a vila. Ela assumiu o lugar de honra e a reunião começou oficialmente. Hoje, discutiremos questões de pessoal, anunciou Tsunade, indo direto ao ponto. Também precisamos ouvir a opinião de todos. Todos na sala entenderam imediatamente o propósito da reunião. Era natural que o novo líder promovesse seu próprio pessoal. O antigo chefe da Anbu foi embora, e decidi deixar Sakuma Taki assumir o seu lugar, anunciou Tsunade. Alguém tem alguma objeção? Ela olhou ao redor da sala enquanto murmúrios de discussão irrompiam entre os presentes. Após um breve momento, a maioria votou a favor, e o cargo de chefe da Anbu foi oficialmente atribuído a Sakuma Taki. O departamento administrativo originalmente tinha 2 conselheiros, mas por enquanto, temo que a carga de trabalho recairá pesadamente sobre o conselheiro Koharu, disse Tsunade, olhando para Koharu Tatani. Ninguém levantou objeções. Farei o meu melhor, respondeu Koharu, já um fervoroso apoiador de Tsunade. A força policial será entregue aos clãs Sarutobi e Mitokado, continuou Tsunade. Alguém tem alguma objeção? A sala ficou barulhenta ao ouvir essa questão delicada. Parem de discutir. Falem se tiverem algum problema, disse Tsunade com firmeza, dando um tapinha na mesa. A sala ficou em silêncio. E os Uchiha? Perguntou finalmente um dos anciãos, colocando a questão na mente de todos. Os Uchiha são habilidosos em Genjutsu, então serão colocados no comando do departamento de interrogatório, explicou Tsunade. Essa decisão foi cuidadosamente planejada após discussões com Kawakaze, visto que era considerada mais adequada do que a força policial. Não, os Uchiha são ambiciosos demais e inadequados para uma tarefa tão importante, alguém objetou imediatamente. Por que os Uchiha são tão ambiciosos? Retrucou Tsunade. O chefe do clã deles morreu na Segunda Grande Guerra Ninja, e Fugaku Uchiha fez contribuições significativas. Tudo isso é mentira? A pergunta silenciou o objetor, que não conseguiu dar uma resposta. Certo, vamos votar levantando as mãos, declarou Tsunade. Kawakaze já havia se preparado para esse resultado e observou aqueles com quem havia conversado previamente votarem. Como esperado, os Uchiha foram nomeados para o cargo por uma margem estreita. Em seguida, Orochimaru foi nomeado chefe do corpo médico. Para a surpresa de Kawakaze, Tsunade também lhe designou o cargo de chefe de treinamento e educação, tornando Kawakaze o diretor da Academia Ninja. Embora inesperado, ele achou a ideia um tanto intrigante depois de refletir um pouco. Com isso, a reunião foi encerrada. Tsunade havia assumido com sucesso o controle dos 6 principais departamentos de Konoha. Tanto em reputação quanto em poder, ela era agora inegavelmente a Hokage. Capítulo 210. Após a reunião, Tsunade não retornou imediatamente ao escritório para lidar com a papelada. Mesmo depois que todos já tinham ido embora, ela permaneceu ali sem vontade de se levantar. Vá. Chata provavelmente está ficando louco agora, disse Kawakaze, demonstrando um raro toque de consciência, considerando o tempo que a reunião durou. Não, eu só não consegui me lembrar de uma coisa de repente, Tsunade respondeu com uma desculpa esfarrapada enquanto se levantava lentamente. Nem vou me dar ao trabalho de expor você, disse Kawakaze, revirando os olhos, fingindo descrença. Você tem muita coragem de me dar as costas, retrucou Tsunade, levantando a mão e golpeando-o. Haha, Kawakaze desviou do golpe com facilidade e saiu correndo da sala de reuniões. Tsunade o perseguiu, determinada a não deixá-lo escapar tão facilmente, especialmente agora que seus status eram diferentes. Ela não descansaria até que ele pagasse por sua audácia. Quando os dois retornaram ao escritório, encontraram Chata em sua mesa, coçando a cabeça. A pilha de documentos, que antes era enorme, já havia sido resolvida. O jovem era impressionantemente capaz. Nada mal. Parece que não escolhi a pessoa errada, disse Kawakaze com um sorriso enquanto se aproximava. Chata olhou para ele em silêncio, com os olhos cheios de ressentimento silencioso. Você não escolheu a pessoa errada, mas me deixou infeliz. Se essa carga de trabalho continuasse, Chata temia ficar careca cedo. Ah, você ainda é jovem. Esta é uma boa oportunidade para ganhar experiência, disse Kawakaze em tom condescendente, como se implorasse por um tapa. Chata encarou Kawakaze, incrédulo. Você é mesmo descarado o suficiente para dizer isso? Você também não é exatamente velho. Por que não ganha um pouco de experiência? Se Chata tivesse força para derrotar Kawakaze, ele teria mostrado com prazer o que é a verdadeira dor. Chata, descanse um pouco. Eu cuido disso, disse Tsunade finalmente, intervindo para substituí-lo. Obrigado, Sr. Hokage, disse Chata, sentindo de repente que o mundo não era tão cruel assim. Por um instante, ele se esqueceu de que Tsunade e Kawakaze eram parceiros na mesma armadilha que o havia aprisionado naquela miséria.
De nada. É o que eu devo fazer, respondeu Tsunade com um sorriso, num tom sincero. Kavakazi, observando isso, mal conseguiu conter o riso. Com a ajuda de Chata, Tsunade terminou rapidamente de processar os documentos. Isso lhe deu tempo para visitar o hospital, onde Orochimaru estava ocupado com Nagato e a novata Misaki. Como sensei de Navaki, Orochimaru cuidou bem de Misaki. A jovem demonstrava potencial e, sob a tutela de Tsunade, já dominava o básico de ser uma ninja médica. Como foram os experimentos ao vivo hoje, meu chefe do corpo médico? Tsunade perguntou enquanto vestia seu jaleco branco e se aproximava de Orochimaru. Fugaku havia enviado discretamente condenados à morte para experimentos há algum tempo, fornecendo a Orochimaru cobaias suficientes para atender às suas necessidades imediatas. Sensei, esposa do sensei. Irmã Tsunade, irmão mais velho Kavakazi, Nagato e Misaki os cumprimentaram educadamente. 4 morreram, e ainda precisamos continuar observando, declarou Orochimaru friamente. A expressão de Tsunade permaneceu inalterada, mais ou menos como esperado. A reação de rejeição está dentro dos parâmetros normais, disse ela, indo até o arquivo para revisar os registros do experimento. Bem, eu acho. Orochimaru começou, compartilhando suas propostas de melhorias e ideias. Tsunade ouviu atentamente e os dois iniciaram uma discussão detalhada sobre suas áreas de especialização. Enquanto isso, Kavakazi e as 2 crianças pareciam completamente perdidos, incapazes de acompanhar a conversa. Vamos sair um pouco, disse Kavakazi sensatamente, conduzindo Nagato e Misaki para fora do laboratório. Ele os acomodou no sofá do lado de fora. Misaki está se acostumando com tudo? Perguntou Kavakazi, quebrando o silêncio. Está tudo bem. Orochimaru-sensei é muito legal, respondeu Misaki sinceramente. Sensei, disse Nagato hesitante, chamando a atenção de Kavakazi. O que foi? Kavakazi perguntou, percebendo a hesitação de Nagato. Vá em frente. O que foi? O sensei vai te ajudar, Kavakazi encorajou, com um tom caloroso e reconfortante. Bem, você poderia, por favor, falar com o Lorde Orochimaru? Perguntou Nagato timidamente. Ele fica me encarando. Estou com medo. Nagato ainda era jovem, e o temperamento intenso de Orochimaru era avassalador para uma criança. O fato de Orochimaru frequentemente examinar Nagato com um olhar curioso sempre que tinha tempo livre também não ajudava. Haha, diga a ele apenas isto. Se você continuar me encarando, eu te darei meus olhos, mas por favor, substitua-os por um par mais atraente, brincou Kavakazi, entendendo a curiosidade de Orochimaru. O próprio Kavakazi já cogitou a ideia de transplantar o Rinnegan de Madara. Com as habilidades de Tsunade e Orochimaru, era certamente viável. No entanto, à medida que se aproximava de seus discípulos, tais pensamentos rapidamente desapareceram, substituídos por um carinho genuíno. Não me atrevo, respondeu Nagato, imaginando a reação de surpresa de Orochimaru. A ideia por si só era absurda. Sensei, que tipo de sugestão maluca é essa? Não se preocupe. Ele só está curioso, Kavakazi assegurou-lhe, falando em nome de Orochimaru. Apesar de suas peculiaridades, Orochimaru realmente se importava com seu povo. Nagato quase acreditou nele e soltou um baixo. Você não ficará aqui por muito tempo, acrescentou Kavakazi com um sorriso, bagunçando o cabelo de Nagato. Esta versão de Nagato, tão inocente e alegre, estava muito longe da figura imponente que Kavakazi um dia imaginara. Ele era adorável. Sério? O rosto de Nagato se iluminou, e ele pulou de alegria, feliz demais para sequer questionar o porquê. Orochimaru havia se esforçado ao máximo para conter sua intensidade, mas sua presença ainda lançava uma grande sombra sobre o jovem coração de Nagato. Sério, Kavakazi confirmou com um aceno sério. Enquanto isso, Misaki pensou consigo mesma. Orochimaru-sensei é claramente muito amigável. Os 3 continuaram conversando do lado de fora. Kavakazi dominava a maior parte da conversa, enquanto Nagato e Misaki ouviam atentamente, ocasionalmente compartilhando seus pensamentos. Depois de um longo tempo, Tsunade e Orochimaru finalmente concluíram sua discussão sobre questões profissionais e estabeleceram a direção para o próximo experimento. Então deixo isso com você. Não poderei vir aqui com muita frequência no futuro, disse Tsunade. Como Hokage, ela não podia mais se dar ao luxo de passar os dias no laboratório. Sim, senhora Hokage, respondeu Orochimaru com um leve sorriso. Ser o chefe do corpo médico realmente parecia uma posição adequada para ele. Tudo bem, então eu vou primeiro, disse Tsunade, tirando o jaleco branco e colocando-o de volta no lugar. Estava ficando tarde. Posso voltar e remover o selo de Pakura? Orochimaru perguntou, olhando para ela com uma expressão sonhadora. Ah, você ainda não removeu para ela? Perguntou Tsunade, surpresa. Ela presumiu que Orochimaru já tivesse resolvido o problema. Não, estávamos esperando a permissão do Hokage, disse Orochimaru, com um leve sorriso irônico se formando. Era apenas uma formalidade, como bater na porta do escritório do Hokage antes de entrar. Claro que pode, disse Tsunade com a expressão subitamente séria. Mas há um ponto que quero esclarecer. Fale, disse Orochimaru, seu sorriso desaparecendo enquanto ele se perguntava se ela tinha algum pedido específico em relação a Pakura. Cuidado. Não fique seca. Não, espere. Não fique seca pelo vapor. Tsunade se corrigiu apressadamente, percebendo seu deslize e rapidamente se recuperando. Haha. O rosto de Orochimaru escureceu de exasperação enquanto Tsunade ria de seu próprio erro. Vocês dois realmente formam um casal perfeito, disse ele balançando a cabeça. Para ele, Tsunade e Kavakazi eram a personificação do ditado: pássaros da mesma plumagem voam juntos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.